Muito boa noite a todos. Me chamo Viviane Bilitardo da Silva. Sou trabalhadora e frequentadora da casa de Paulo Ortiz. E é com muito prazer, com muita saudade de todos, que nós conversaremos nesta noite sobre o que é o Evangelho no Lar e como fazer. Mas antes, nós iniciaremos com uma prece. Então vamos todos neste momento, fechando nossos olhos, acalmando nossas mentes, nossos corações, entrando em sintonia com os nossos amigos espirituais, benfeitores do espaço, rogando a sua proteção, que nossos anjos de guarda, nossos mentores, possam estar aqui neste momento, nos auxiliando, nos intuindo e derramando suas bênçãos, Mestre amado Jesus, sobre todos aqueles que estão participando desta singela reunião. Muito obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade e fique conosco agora e sempre, e que assim seja, graças a Deus. Então, muito obrigado, pela oportunidade de conversarmos um pouquinho sobre o Evangelho de Jesus e na noite de hoje, em especial, falarmos sobre o que é o Evangelho no lar e como fazer. Trouxemos uma passagem de Jesus contida no livro Jesus no Lar, no capítulo O Culto Cristão no Lar. Então Jesus estava na casa de seu apóstolo Simão Pedro, junto de seus familiares, numa conversa edificante, com todos eles, onde ele diz que o berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. Ou seja, que o nosso berço doméstico, o nosso lar, é a primeira célula de uma sociedade. E que a paz do mundo, ela começa sobre as telhas a que nos acolhemos. E que se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Então, se junto com os nossos familiares, entre quatro paredes, se nós não cultuamos a paciência, o respeito, o amor, em ter este núcleo familiar em equilíbrio, em paz, em harmonia, como que nós conseguiremos ter, então, uma sociedade justa, uma sociedade equilibrada, um mundo vivendo na paz? Então, que se não nos habituamos a amar o irmão mais próximo, que está associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai que nos parece tão distante? Então, quando nos referimos a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso irmão, é como se colocássemos uma figura de linguagem e eles estivessem lá no céu, muito distante de nós. Então, se nós não conseguimos amar aqueles que estão no nosso meio, no nosso convívio diário, diante de todas as dificuldades, todas as lutas de cada dia que todos nós enfrentamos, se esses nós não conseguimos amar como Jesus nos deixou como exemplo quando esteve entre nós encarnado, pelo maior mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo, através do estender a mão, do respeitar, de ter paciência, de ser tolerante, dentro deste nosso núcleo doméstico, dessa primeira célula da sociedade, como conseguiremos amar então algo que está tão distante de nós? E lembrando, nesta grande passagem, neste grande ensinamento de Jesus, que a nossa primeira célula da sociedade, o nosso núcleo doméstico, é ali que começamos a dar os primeiros passos na formação ética e moral de um indivíduo. Então, Jesus, convidando os familiares do apóstolo Simão Pedro à palestra e à meditação elevada,
desenrolou os escritos da sabedoria e abriu na terra o primeiro culto cristão no lar. Que bênção que essa família teve de ter Jesus vivo, em carne e osso, dentro de seus lares, através de uma conversa edificante, demonstrando ali todo o seu conhecimento, toda a sua sabedoria e reforçando a importância da família e reforçando também a importância da oração para se ter um núcleo familiar equilibrado, para que esses indivíduos tivessem ali uma boa formação, tanto uma formação religiosa como uma formação moral, para construírem ali uma sociedade mais justa, mais igualitária, refletindo assim na construção de um mundo melhor. É importante que saibamos que o nosso planeta Terra, dentro de uma escala evolutiva, ele é considerado ainda um mundo de provas e expiações, onde o mal ele prevalece sobre o bem. E que espíritos trevosos influenciam através dos seus pensamentos e dos seus fluidos os encarnados, nós encarnados, que ainda somos muito desprevenidos e invigilantes, porque não praticamos uma das máximas de Jesus, que é o orai e vigiai. Então, diante de todas essas influências de um planeta Terra, onde nós nos deparamos ainda com injustiças, desigualdades sociais, desrespeitos, mas mesmo diante de todos esses obstáculos, de todas essas dificuldades, que nós não percamos a fé e principalmente a esperança por um mundo melhor. E como nos proteger da ação maléfica desses espíritos? Através da reforma íntima, em que eu considero sendo a base da doutrina espírita, mais importante do que entendermos sobre a continuidade da nossa existência, sobre processos de reencarnação. Considero a reforma íntima como sendo a base. É o autoconhecimento, é olhar para dentro de nós e enxergarmos todas as nossas mazelas que travam o nosso desenvolvimento na busca de ser um ser humano melhor. Então, como que nós trabalharemos todos esses sentimentos ruins que ainda carregamos, enraizados em nossa alma? Através da prática do perdão, da humildade, vigiando os nossos pensamentos e as nossas atitudes, tendo mais tolerância com o nosso próximo, respeitando e através da prática da caridade, colocar o amor em ação, através do exemplo que Jesus deixou para nós, enquanto esteve encarnado em nosso planeta Terra. Então, assim conseguiremos nos prevenir contra a ação desses espíritos ainda tão inferiores, mas que se aproveitam de nossa invigilância.
Então, quando nós temos este propósito de melhora, né, enquanto ser humano, que é trabalhar essa reforma íntima, reconhecer as nossas mazelas, né, trilhar pelo caminho do bem, tendo como bússola o Evangelho de Jesus, nós começamos então a vigiar os nossos pensamentos e principalmente as nossas atitudes. E quando isso começa a acontecer, nós ganhamos em moralização, né? Em saber discernir o que é certo do que é errado, daquilo que eu posso, daquilo que eu não posso, do que eu devo, do que eu não devo. E quando todo esse processo de transformação ele começa a acontecer, nós melhoramos e nós mudamos o nosso padrão vibratório. Lembrando que pensamento é energia. Então, se eu penso coisas boas, eu gero energia boa. Ao passo que se eu penso coisa ruim, eu gero energia ruim. Então, trilhar no caminho do bem faz com que emitimos energias boas. Então, por isso que esse nosso padrão vibratório, ele começa a ficar um padrão vibratório mais positivo. E assim nós atrairemos a presença dos bons espíritos para perto de nós, nossos anjos de guarda, nossos mentores espirituais, nossos familiares queridos, nossos amigos que querem o nosso bem e que querem e acreditam neste nosso propósito de mudança, né, de conquista, em se tornar um ser humano melhor. Então, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações, enquanto um se compraz em seu horizonte limitado, o outro, que compreende algumas coisas de melhor, se esforça para dele se libertar e sempre o consegue quando tem vontade firme. Então, para uma mudança, precisamos ter a vontade. Além dela, perseverança. E para que esses dois aspectos eles realmente contribuam para a nossa reforma íntima, ela tem que estar sustentada na nossa fé, porque é ela que vai nos dar toda a força necessária para conseguirmos vencer todas essas mazelas que carregamos ainda dentro de nós. Ao passo que esses pensamentos ruins, como a raiva, a vingança, a traição, a revolta, o pessimismo, a inveja, o ódio e o egoísmo, faz com que o nosso padrão vibratório ele caia. Lembra que falamos que pensamentos bons geram energias boas e pensamentos ruins geram energias ruins. Então, abaixe esse padrão e aí nós atraímos para perto de nós espíritos inferiores, aqueles espíritos trevosos que criam em torno de nós aqueles miasmas deletérios, né? Um ambiente ruim, impregnado de energia baixa, de energia densa, compacta, que impede a presença, né, com que os nossos protetores espirituais se aproximem de nós. E como que nós iremos quebrar, né, esse campo magnético ruim, deletério? Através, meus amigos, da oração, através do poder da nossa fé. Só assim conseguiremos quebrar este padrão vibratório e mudar a sintonia desta frequência para uma frequência positiva, para uma frequência que vibre energias boas, né, que nos façam bem, que nos alimente realmente a alma. E é aqui a base da nossa conversa de hoje, né, deste nosso bate-papo sobre a importância da oração, sobre a importância do evangelho no lar, para que tenhamos um ambiente com padrão vibratório bom,
com a presença, atraindo a presença desses nossos amigos espirituais. Então, sendo assim, o culto do Evangelho no lar, ele deve ser uma reunião singela e fraterna entre os membros da família, como aconteceu naquela historinha lá no começo, entre Jesus e Simão Pedro e seus familiares. O culto do Evangelho no lar, ele não opera milagres em nossas vidas, mas nos dá a resistência emocional e espiritual para enfrentarmos as vicissitudes da vida terrena. Cada um, meus amigos, tem a cruz para carregar. Então, eu lembro numa palestra em que eu assisti, onde o palestrante ele falou que tudo depende da cor da lente do óculos que nós colocamos diante da vida. Então, se colocamos uma lente escura, vamos encarar os nossos pensamentos de uma forma muito pesada, muito pessimista. Ao passo que se colocamos uma cor de lente colorida, diante de todas essas vicissitudes, né, de todas essas dificuldades, nós enxergaremos essa cruz, né, de uma forma mais alegre, de uma forma mais otimista, de uma forma com mais perseverança, tá? Então, nós alimentamos o nosso corpo físico através dos nutrientes. Sendo assim, nós alimentaremos o nosso corpo espiritual através das orações. Então, ficaremos mais resistentes espiritualmente e emocionalmente diante de todas essas dificuldades. Outro fator importante é que o culto do Evangelho no lar, ele não é uma sessão mediúnica. Uma manifestação mediúnica, ela ocorre com toda a segurança dentro de uma casa espírita. Porque os nossos amigos espirituais, benfeitores do espaço, eles preparam todo o ambiente da nossa casa para que receba os nossos médiums terrenos, para que eles possam dar as suas comunicações, sejam psicografias, psicofonias, da melhor maneira possível e com a maior segurança. Então, lá é o local mais adequado para que esses fenômenos eles possam acontecer. Em nosso lar, cultuar o Evangelho a gente vai tirar todo o ensinamento moral da lição que nós estaremos lendo. Então, não é aconselhável que essas manifestações elas aconteçam. Em qualquer lugar em que se encontre 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, aí eu estarei no meio delas. Então, mesmo que você faça o Evangelho sozinha, você nunca estará só, porque temos a presença do nosso anjo de guarda, do nosso mentor espiritual, dos nossos amigos e familiares que já partiram. Então, nós nunca estaremos sós, porque muitas vezes os familiares com quem convivemos não gostam de fazer essa prática, ou de repente já tem uma outra escolha religiosa, e nós devemos respeitar, né, a opinião de cada um. Então você pode se recolher, né, no seu ambiente, no seu cantinho, e fazer essa prática do Evangelho sozinha, entre aspas, porque nós nunca estaremos sós. A família, ela é a célula primeira da sociedade e que precisa estar em equilíbrio, e que sem a harmonia na família, nós teremos uma sociedade desequilibrada. Então, através da prática, né, do Evangelho de Jesus, né, dessas orações, dentro do nosso ambiente familiar, nós estaremos o quê? Melhorando este padrão vibratório e atraindo a presença desses espíritos de luz, né? Esses espíritos bons, esses espíritos fraternos. E
muito importante é que dentro dessa reunião, né, da leitura deste evangelho, nós sempre iremos tirar aquele ensinamento moral. E isso será muito importante porque, sendo a família a célula primeira de uma sociedade, construiremos ali toda essa formação moral e ética do indivíduo, né, das crianças, dos jovens que constituem aquele berço doméstico. Então, por isso, da importância de cultuar este evangelho, todo o ensinamento que Jesus nos deixou, principalmente através dos seus exemplos, né, sobre a prática do amor ao próximo, a caridade, a benevolência, o respeito ao próximo. Então, toda essa formação, né, e também através da formação que a gente coloca, que vem de berço, né, aquela educação que vem de berço, né, de repreender no momento certo, né, de orientar, olha, não faça assim, porque dessa forma você não está tendo uma boa conduta, um bom comportamento. Então, tudo isso vai contribuir para a formação deste indivíduo, para uma sociedade melhor e visando sempre um mundo melhor. Então, sempre que nos reunimos no bem, atraímos as entidades espirituais protetoras e que querem nos auxiliar. E através desta prática, nós estaremos abrindo as portas para Jesus e ter a presença espiritual, né? Todo o seu evangelho, todo o seu ensinamento dentro dos nossos lares. E além disso, através dessa prática sistematizada, criaremos uma redoma magnética protetora em torno dos nossos lares, nos protegendo da ação maléfica desses espíritos ainda muito inferiores. Além de toda essa proteção que nós encontramos em nossa casa, a presença do nosso Mestre de Jesus, é muito importante que saibamos que o culto do Evangelho no lar, ele amplia a caridade e que fora da caridade não há salvação. Por que que o culto do Evangelho, né, essa presença de Jesus em nossos lares, ele amplia a caridade? Porque enquanto estamos fazendo com regularidade o Evangelho em nossa casa, fluidos vitais são utilizados para a harmonização do ambiente, para a fluidificação das águas e para a cura das enfermidades. Então, enquanto nós estamos conversando, lendo o Evangelho e depois tentando fazer todo o entendimento, né, daquele ensinamento moral, nós estamos emanando. Lembra que pensamento é energia? Então, se nós estamos cultuando coisas boas, nós estamos pensando e vibrando coisas boas. E esse vibrar coisas boas são esses fluidos vitais que todos nós doamos a todo instante. E esses fluidos, naquela jarrinha de água, que já já eu vou explicar, essa água ela é fluidificada com aquele remedinho que é necessário muitas vezes para as nossas enfermidades. Além disso, irmãozinhos e familiares desencarnados, nossos anjos de guarda, nossos mentores, espíritos de luz, eles são conduzidos por nossos amigos espirituais para participarem dos ensinamentos do Evangelho de Jesus. Olha que bênção! Quanta gente! Então, nossa, eu vou fazer sozinha o Evangelho no lar. Nós nunca estaremos sozinhos. Aqui está, irmãozinhos são levados, nossos anjos de guarda, nossos mentores, espíritos de luz, uma grande reunião se manifesta. Então é importante esse culto do Evangelho e principalmente a disciplina desse Evangelho, essa regularidade.
E olha, essa ação magnética protetora, porque vizinhos, o quarteirão, um prédio, todos são beneficiados. Esses fluidos, né, esse magnetismo se expande de maneira tal que até os nossos vizinhos, para quem mora em prédio, todos os apartamentos, olha que bênção. Por isso que o culto do Evangelho, ele amplia a caridade, como também ele amplia a fraternidade. Joana de Ângeles nos diz: dedica uma das 7 noites da semana ao culto do Evangelho no lar, a fim de que Jesus possa pernoitar em tua casa. Olha que frase maravilhosa e abençoada. Só uma noite que ela fala, somente uma noite. Dedica o culto do Evangelho para que tenhamos a presença espiritual de Jesus em nossos lares. Então, que tenhamos a disciplina de escolher um dia e um horário e religiosamente respeitarmos esse dia e horário, porque os nossos amigos espirituais, diferente de nós, eles são extremamente disciplinados. E se nós continuarmos com essa frequência, sempre naquele dia e naquele horário, fazendo o culto do Evangelho, é ali que eles vão ver o nosso esforço, o nosso empenho, e eles vão convidar aqueles amiguinhos desencarnados, os nossos anjos de guarda, os nossos mentores. Então, eles vão possibilitar a ida, né, desses irmãozinhos até os nossos lares para, junto de nós, fazermos uma bela reunião e estudarmos um pouquinho do Evangelho de Jesus. Numa duração máxima de 30 minutos, não precisa ser mais do que isso. Coloque sobre a mesa uma jarra com água para que ela possa ser fluidificada, magnetizada. Se possível, se vocês gostarem, coloque uma musiquinha instrumental para a harmonização bem baixinha. No início da reunião, escolha um integrante e faça uma prece bem simples e bem espontânea, aquela que venha do fundo do coração. Faça a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, como tem ali na figura, né? E como não é um estudo, e sim uma evangelização, né? Faça a abertura aleatória, abra ou escolha uma página do livro, veja o capítulo que caiu, faça a leitura daquele trecho e depois, entre vocês, comentários sobre o texto. Então, vamos evidenciar o ensino moral. E se vocês estiverem com mais pessoas assim reunidas, né, integrantes, amigos, familiares, não é para ficar apontando o dedo para o outro, ó, tá vendo? Ó, essa lição foi para você. Tá vendo como você tem que melhorar isso, isso, isso? Não. Lembra o que nós falamos? A reforma íntima, ela é individual. É o esforço de cada um em se melhorar. Então, vamos evidenciar o ensino moral e o que nós poderemos tirar de proveito e nós buscarmos essa reforma íntima para mim, não para o meu companheiro ou para o meu filho, né? Que cada um se esforce para se melhorar. Então, não é para ficar apontando o dedo para ninguém, não é para ficar julgando ninguém, tá bom? Ao término dessa leitura, né, desse bate-papo, desses comentários, façam as vibrações, façam pedidos e pode ser lida também uma mensagenzinha de apoio, né, daqueles livrinhos Minuto de Sabedoria, né? E aí, ao término, uma prece de encerramento, uma prece simples, sincera e espontânea, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus e agradecendo aos bons espíritos. Então, isso daqui é um roteirinho de como fazer o Evangelho no lar. Tá? Então, assim, é muito importante, como nós vimos, a prática do Evangelho e que a gente tenha essa disposição, né, que é como Joana de Ângeles falou, vamos escolher um dia, não precisa ser à noite, mas
ou aquele horário que realmente você possa, né, se dedicar a esse culto do Evangelho, seja no período da manhã, período da tarde, período da noite, mas que pelo menos meia horinha de 7 dias na semana, a gente deixe com que Jesus e todos os nossos benfeitores do espaço possam adentrar em nossos lares, para que possamos ter um berço mais equilibrado, com mais respeito, com mais amor e com mais união, para uma sociedade melhor e principalmente para um mundo melhor, né? Que todos nós possamos contribuir neste processo de transição planetária, buscando sempre um mundo de regeneração, onde o bem prevalecerá sobre o mal. Há 2000 anos, Jesus bate em nossas portas, querendo adentrar em nossos lares. Então, através das orações, de vibrações positivas, que deixemos nosso Mestre invadir nossos lares. Convido a todos para uma vibração especial, a todos os nossos irmãos que encontram-se em tratamento na casa de Paulo Ortiz, que recebam um bálsamo de refrigério para suas almas, curando todas as suas enfermidades espirituais e físicas. Vibremos também pela nossa casa de Paulo Ortiz, que nossos trabalhadores do espaço continuem com sua jornada, abençoando e cuidando de nossa casa tão bendita. Abençoe também, Senhor, a todos os trabalhadores terrenos, que possamos, no momento permitido, retornar com nossas atividades mais fortalecidos. Vibremos também para todas as criancinhas entregues aos orfanatos, às instituições, que possam estar acolhidas e recebendo um amor puro e singelo. Emanamos também nossos sentimentos aos velhinhos internados nos asilos, que recebam todos eles o nosso abraço fraterno, o nosso acolhimento, todo o nosso amor. Que nossas vibrações cheguem também a todos aqueles que estão encarcerados nos presídios, que possa servir este momento de isolamento como uma grande reflexão e um momento de mudança de atitude, de comportamento. E elevemos também os nossos pensamentos ao nosso planeta Terra, abençoando a todas as criaturas nos 4 cantos do nosso mundo. Derrame suas bênçãos de misericórdia, Senhor, sobre todos, em especial ao nosso país, a toda a sua população, aos nossos governantes. Abençoe também, Senhor, a todos os nossos irmãos acometidos pela Covid. Que a equipe de Dr. Bezerra de Menezes, médicos e enfermeiros do espaço, derrame um bálsamo de refrigério sobre todas essas criaturas, aliviando suas dores e seus sofrimentos. E abençoe também, Senhor,
a todos, profissionais da saúde, terrenos, protegendo-os desta enfermidade terrível. E pedimos também por nós mesmos, que derrame suas bênçãos de amor, de paz, de equilíbrio e de tranquilidade. E muito obrigada. Portanto, que assim seja. E continuemos com os nossos pensamentos elevados e agradecendo a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre e aos nossos amigos espirituais benfeitores do espaço, por mais esta oportunidade de conversa que possa chegar a todos aqueles que estão nos ouvindo neste momento. Muito amor, muita luz em suas jornadas terrenas. E mais uma vez agradecemos com grande alegria e com grande satisfação. Que assim seja, graças a Deus.